amados e queridos irmãos, eu cumprimento a cada um com a paz do Senhor. Hoje o nosso assunto é importante sobre os três aspectos da salvação, ou os três tempos da salvação. Nós podemos observar que a salvação, ela envolve o passado, o presente e também o futuro. No passado nós fomos salvos. No presente nós estamos sendo salvos. E no futuro nós seremos salvos. É tão interessante que a salvação no passado, ela trata da nossa justificação. O termo justificação significa tornar justo aquele que era injusto. Para nós entendermos que pela fé em Cristo Jesus, está escrito em Romanos, pela fé em Jesus Cristo, nós fomos justificados. A justificação é quando Deus nos torna justo. A justificação em relação ao pecado. Na justificação, Deus nos livra da condenação do pecado. Na justificação, cumpre-se na nossa vida o que está escrito em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo as Bíblias corrigidas. A justificação, Deus nos livra da condenação do pecado. Deus nos salva da condenação que o pecado merece. Deus nos livra da ira que o pecado merece. Mas a salvação, ela tem também o tempo presente. O tempo presente da salvação é conhecido pelo termo santificação. Santificação, ela é de fé em fé, de glória em glória. Ela é progressiva. Ela é progressiva. Nós somos contados pela Bíblia como santos, mas estes santos em processo de santificação. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o processo de Deus no tempo presente que nós estamos vivendo agora. A santificação, Deus nos dá poder para poder vencer o pecado. E esse poder é dado diariamente, constantemente, na hora da tentação, na hora em que Satanás tenta nos levar de volta ao domínio do pecado. Deus então, através do Espírito Santo, através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Deus nos dá poder para vencer o pecado. É tão interessante que a palavra de Deus, ela é um fator importante nesse estágio presente que nós estamos vivendo, que é o estágio de santificação. Nós estamos sendo salvos diariamente. Deus está nos dando poder para vencer o pecado. Na justificação, Deus nos livra da culpa. Na santificação, Deus nos dá poder para vencer o pecado. E o interessante é que Ele não tira a raiz do pecado do nosso coração. Ele apenas nos dá poder para mortificar a nossa carne. O interessante é que a Bíblia, ela tem uma participação fundamental no estado da santificação. Primeiro, você lê Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando a sua palavra, conforme a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus, ele disse no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, verso 17, que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nesse aspecto presente, a palavra é fundamental, porque ela é a espada do Espírito. É com a palavra que o Espírito vai lutar e nos dá poder para vencer a nossa natureza carnal, para vencer as tentações diárias, como Jesus venceu quando foi tentado no deserto. Mas tem também um aspecto futuro da salvação. No aspecto passado, nós somos justificados
Deus nos livra da condenação, mas permanece em nós a natureza pecaminosa. No aspecto futuro, presente, Deus nos dá poder para vencer o pecado. Deus nos dá poder para vencer o pecado, mas a velha natureza ainda continua. Mas no futuro, que é o estado de glorificação chamado pela Bíblia, que acontecerá no momento do arrebatamento da igreja, aonde nós vamos receber um corpo incorruptível, então Deus vai tirar de nós a natureza pecaminosa. Nós teremos um corpo incorruptível, livre do pecado, e nunca mais pecaremos contra Deus, mas seremos santos da maneira mais perfeita desta palavra, porque assim como Ele é, nós seremos. A salvação, ela tem esses 3 tempos. No passado eu fui justificado, no presente eu estou vivendo a santificação e no futuro eu serei glorificado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família.